Oi, eu sou Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Bom, estamos chegando no Natal. Nada melhor do que trazer para vocês SCPs de Natal. Espero que estejam preparados e vamos lá. SCP-784. Classe do objeto, Euclídeo. Alegria de Natal. Esse SCP ele é bem interessante, pois ele passa basicamente num condomínio fechado. Mas aí você me pergunta, o SCP está dentro desse condomínio então? Nada disso. Ele é o próprio condomínio. Vamos para o Texas. Lá existe um bairro, qual eu não posso falar o nome por motivos óbvios, onde existe um condomínio com 24 casas e 2 prédios de apartamento, totalmente enfeitados com coisa de Natal. Nesse local, ele tem uma neve que está na altura de mais ou menos 12 ou a 33 centímetros, por aí. Mesmo que em volta desse lugar esteja um clima totalmente diferente, que no caso seja sol, se tiver verão, outono, naquele local sempre vai ter neve. As casas e apartamentos que estão lá ocupando aquele local vão ser chamadas de SCP-784-1. Basicamente é como se eles fossem marionetes criadas pelo próprio SCP para morarem ali, mas elas só são semelhantes às pessoas normais. Mas vão todas estar lá, curtindo o Natal, cerca de 300 pessoas. O curioso é que ao longo dos anos, ninguém nasceu e ninguém morreu. Aparentemente, eles não aplicam os atos de reprodução lá dentro. Até aí, algo normal, não? Até que um rapaz passou por lá desavisado. E quando ele entrou lá, ele jamais ia querer ter entrado ali. Porque ele acabou negando o Natal. E você nunca deve fazer isso ali. Mesmo que não seja Natal, você nunca pode falar: não, não é Natal, estamos em outro local. As criaturas e pessoas que estão lá dentro, aquelas coisas, elas vão atacar você e te levar para dentro das casas. E esse é o problema. O que acontece dentro dessas casas? Houve um caso onde um funcionário entrou lá para fazer estudos, porém ele acabou não voltando. O agente Pilsen, em uma patrulha dentro do SCP-784, acabou desejando boas festas, e não um bom Natal. Aproximadamente 8 pessoas cercaram o Pilsen, que até conseguiu escapar, mas ele foi pego numa próxima casa e foi levado lá para dentro. Outro caso que aconteceu foi com o agente Matthews. Ele cantou um verso incorreto daquela música Noite Feliz durante a patrulha noturna, e múltiplas pessoas do SCP-784 incapacitaram Matthews de uma forma não violenta, usando uma sequência de luzes decorativas nas proximidades. A tentativa de intervenção do agente Sanderson levou ao envolvimento de uma grande multidão, que sobrecarregou os dois agentes. Matthews e Sanderson foram arrastados para uma casa próxima. Após isso, o pessoal relatou ter ouvido um som de canção de Natal tocando dentro da casa por vários dias. E, adivinha? Nunca mais eles foram encontrados. Esses foram os casos que aconteceram, e o mais estranho de tudo isso é que a área desse SCP só vem aumentando com o tempo, onde a fundação acaba comprando todas as casas em volta para manter a segurança do local. Mas se pararmos para pensar, ela está pequena por enquanto. Imagina o que acontece quando ela expandir mais. Teremos literalmente um Natal sangrento? Feliz Natal. Feliz Natal. SCP-1933. Classe do objeto, Safe. O Velho Noel. Esse SCP ele foge do padrão, pois ele não faz nada demais. Quer dizer, ele até faz, mas para ele pouco importa. A única coisa que importa para ele é estar bêbado. Mas calma, ele não é somente um bêbado, ele precisa estar bêbado para sobreviver. A sua dieta se baseia apenas em consumo de ingredientes para fazer o creme irlandês. Ele já tentou se alimentar de outras coisas, mas isso acaba fazendo muito mal para ele. Só que existe um porém. Os seus fluidos corporais são extremamente viciantes para os humanos, fazendo com que ele tenha vontade de beber cada vez mais os fluidos corporais dele, que aparentemente saem com o sabor do melhor creme irlandês que você poderia experimentar. Só que existe um porém. O máximo a ser consumido dos seus fluidos corporais é 25 ml. Ao passar disso, a anomalia SCP começa a afetar o seu corpo, transformando todos os seus órgãos em creme irlandês. Ou seja, morte na certa. Esse velho, antes de ser capturado pela Fundação, vivia se vestindo de Papai Noel e invadindo casas para deixar a sua anomalia como presente para as famílias, jurando que o que ele fazia era apenas dar um presente e que isso não causaria nenhum mal a ninguém. Mesmo já sendo comprovado que seus fluidos corporais sejam extremamente perigosos, o velhinho realmente acredita que ele só estava fazendo uma coisa boa. SCP-4255. Classe do objeto Kitter. Papai Noel existe. O SCP-4255 ele é um humanoide masculino com aparência envelhecida.
aproximadamente 1,4 metros de altura e 150 quilos. Ele aparenta ter entre 60 ou 70 anos de idade, porém alguns relatos de manifestantes dizem que sua origem vem de 400 anos depois de Cristo. Sua aparência é a mesma do Papai Noel. Nós temos um detalhe bem interessante nesse SCP, o seu trenó, que vamos chamar de SCP-4255-1. O SCP-4255-1 é o trenó que aparentemente voa com renas. Só que aí vem o estranho, fizeram testes de calor, mas quando eles olham para aquilo, eles não notam nenhuma presença vindo das renas. Então, elas são o quê? Talvez nem vivas elas estejam. Esse trenó se movimenta na velocidade de 100 km por hora, entregando presentes para crianças durante toda a noite da véspera de Natal. As suas manifestações começam às 8 horas do dia 24 de dezembro. Porém, aparentemente, ele tem a capacidade de gerar cópias suas temporais. Mas calma, já falamos sobre isso. No momento em que ele aparece, 294 cópias dele aparecem pelo mundo de diversas formas diferentes, fazendo o trabalho de entregar o presente perfeito para cada criança. Mas como ele sabe qual é o presente perfeito? Presta atenção agora, senão você vai se perder. Essa anomalia, ela possui a capacidade de viajar no tempo, onde antigamente ela só era um velho que ficava curtindo a vida enquanto viajava no tempo. Mas em uma das suas viagens para o futuro, ele foi capturado por uma instituição que consegue acompanhar todos os passos dele. E agora obrigam ele a viajar de dimensão em dimensão, pegando o presente favorito das crianças para dar para elas. Tudo isso ele disse enquanto tinha uma entrevista com uma funcionária da fundação. Antes dessa entrevista, a fundação tentou capturá-lo, diversas vezes, mas várias foram uma falha. Foi quando, por livre e espontânea vontade, ele resolveu ir a uma das casas que estavam grampeadas, e lá ele resolveu dizer que ele queria fazer contato, e sabiam que eles eram a Fundação SCP. Os funcionários ficaram extremamente chocados por ele saber quem eles eram. Até ele responder do porquê ele sabia das respostas, porque a instituição que capturou ele foi a Fundação SCP do ano 2099. Dizer isso deve ter criado um puta paradoxo. Tá ligado aquela questão de, se eu for pro passado e matar meu pai, eu vou ter nascido? E quem matou meu pai? Isso é um paradoxo, entendeu? Perguntas que não se tem uma resposta, basicamente. Mas ele disse que seu nome é Stan Klein, e ele havia contado isso para uma criança do passado, que por algum motivo entendeu errado e chamou ele de Santa Claus. Até hoje ele é forçado a trabalhar todos os dias procurando presentes perfeitos para todas as crianças, para depois entregar para elas no dia de Natal. Ele é quitter porque a Fundação do Futuro está mantendo ele em ordem. Mas por que ele está sendo obrigado a fazer isso? Creio que não queremos descobrir a resposta. Porém, aparentemente próximo do ano 2099, iremos descobrir. SCP-4666, classe do objeto Kitter, Yuleman. Antes de começar, eu quero muito fazer um vídeo só dele, se vocês quiserem, comenta aí. Mas enfim, em uma fazenda sozinha, um ser humanoide de 2 metros observava uma casa, onde uma família com um pai, uma mãe e um filho de 8 anos estão aproveitando a noite da véspera de Natal. A criança ela parece assustada, pois ela conta para os pais que está vendo um ser estranho todas as noites. Mas o pai não acredita nele, diz que são só sonhos bobos. Porém, quando chega a meia-noite, o monstro invade a casa, mata os pais e sequestra a criança que nunca mais foi vista. Esse é o Yuleman. Essa criatura, ela não é quitter à toa. Ela vive onde normalmente tem neve, observando casas que são distantes da população. Dizem que essa criatura pode se teletransportar no paralelo de 40 graus da latitude norte, que seria basicamente nesse limite. Devido a isso, essa criatura foi avistada em locais nessa região, sendo eles o norte da Europa, Sibéria e alguns indícios que antes de Cristo ela foi avistada na Península Escandinava. Assim ela acaba podendo talvez até viajar o mundo inteiro, mas as câmeras por enquanto só pegaram ela por esses locais. Porém essa criatura ela possui 2 formas de ataques. A primeira é essa que ela mata a família depois sequestra a criança, e a segunda é quando ela invade a casa da família e deixa, digamos, um presente na árvore de Natal para a criança da família. Só que esse presente é chamado de SCP-4666-1. É um objeto feito com as partes da criança morta. Chama esse evento de Evento Vaishnat. Documentos relatam o caso que aconteceu e eu vou contar alguns desses casos para vocês. O primeiro foi numa vila desconhecida na Croácia, 1498. Uma família inteira foi morta, com exceção de uma das crianças, a idade desconhecida,
que foi sequestrada. E apesar sobre detalhes específicos do evento não estarem disponíveis nos documentos recuperados, foi notado que as mortes apresentaram fortes elementos paganísticos e que os membros da família sofreram muito mesmo antes da morte. O arcebispo que supervisionou a investigação escreveu que acreditava que a família havia sido morta como parte de um ritual demoníaco. O próximo também foi numa vila desconhecida, lá pela terra de Rupert, Ontário, Canadá, 1689. Uma família inteira foi morta, com exceção de 2 crianças. Uma delas foi sequestrada e a outra, que era o feminino da idade desconhecida, escapou durante a matança e conseguiu chegar a um vilarejo próximo. Ela disse às autoridades que um homem nu havia invadido a residência de sua família durante a noite e procedeu a torturar eles. Métodos exatos não especificados em documentos que foram recuperados. E após a investigação, os corpos das famílias foram encontrados dentro da sua casa, pendurados de cabeça para baixo, no teto. Todos estavam ensanguentados. Outro caso que aconteceu foi quando encontraram um pequeno tambor de madeira com 2 baquetas de madeira de um comprimento totalmente irregular. Só que tinha um porém. A pele desse tambor era feita de pele humana, mais ou menos 390 centímetros, e também tinha os fios esticados lá de tendões humanos. O negócio era feio. Uma das crianças conseguiu dar um relato do que aconteceu quando o SCP sequestra as outras crianças. Ela diz que ele obriga elas a trabalharem na produção de brinquedos humanos, e que se as crianças não forem produtivas, elas viram brinquedos. A Fundação tenta até hoje capturá-lo, mas é muito difícil devido ao seu poder de teletransporte. Bom, esse foi o vídeo de SCP de hoje. Estamos próximo ao Natal. Temos todos esses SCPs para se livrar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu gostei, que isso é muito importante. Muito obrigado e nos vemos no próximo. Até mais!